Imaginem um mundo sem imagem, sem cores, sem brilho. Imaginem um supermercado sem rótulos, sem embalagens, sem descrição dos produtos, totalmente em branco. Imaginem uma vida sem conhecimento, sem cultura. Todas essas coisas só foram possíveis por conta das artes gráficas. O conhecimento entre os homens foram passados de gerações para gerações através dos recursos gráficos. Talvez sem estes nós não chegaríamos ao nível de conhecimento que conhecemos hoje, ou viveríamos um mundo de limitação, assim como na Idade Média. O resumo da história das artes gráficas. 1. Resumo das artes gráficas mundial. Ao longo da história, as invenções tecnológicas moldaram o desenvolvimento das artes gráficas. Desde os primórdios, o homem já sentia necessidade de se comunicar e as artes gráficas já tinham um prenúncio na chamada arte rupestre. Os antigos egípcios usavam símbolos gráficos para comunicar seus pensamentos em uma forma escrita, conhecida como escrita pictográfica ou hieróglifos. Acredita-se que a escrita cuneiforme seja uma derivação da escrita ideográfica incorporada pelos sumérios. Mais tarde, surgem os ideogramas chineses no ano de 593. Já durante a Idade Média, os manuscritos de cada página individual foram copiados manualmente pelos monges copistas para manter os ensinamentos sagrados da Bíblia. Os autores deixaram seções marcadas nas páginas disponíveis para que os artistas inserissem desenhos e decorações chamadas de iluminuras. Em 1450, Johannes Gutenberg inventou um dispositivo mecânico conhecido como tipos móveis, prenúncio da impressora. Este dispositivo facilitou a produção em massa de textos e artes gráficas e acabou substituindo completamente as transcrições manuais. Foi uma disruptura no mundo das artes gráficas. Em 1710, a invenção da tricomia e do estereótipo revoluciona o mundo das artes gráficas com a impressão a cores. Em 1796, surge a litografia, impressão de lápis litográfico sobre pedra calcária. Em 1811, o alemão Friedrich G. Koenig, 1774-1833, inventa a prensa mecânica, mecanizando o processo de impressão. Em 1822, surge a primeira máquina automática para compor textos, que acabou com a necessidade de compor os tipos móveis manualmente. Em 1846, é criada a máquina litográfica, impressão prensando-se 2 cilindros. Surge assim a primeira prensa offset automática e em 1848 expõe-se a primeira rotativa rápida deste tipo. Durante a Revolução Industrial, os pôsteres e cartazes se tornaram uma forma popular de artes gráficas usada para comunicar as últimas notícias e também para anunciar novos produtos e serviços. A invenção e a popularidade do cinema e da televisão. Quando o computador pessoal foi inventado no século XX, os artistas conseguiram manipular imagens com muito mais rapidez e facilidade, com a invenção de programas de computação gráfica como CorelDRAW, InDesign, Illustrator e Adobe Photoshop. Artistas e profissionais da editoração puderam usar cálculos rápidos. Os computadores podem, assim, redimensionar, girar, reorganizar facilmente as imagens e os textos. Os campos das artes gráficas. Letra A, ilustração. Letra B, fotografia. Letra C, caligrafia. A caligrafia é uma arte visual relacionada à escrita. É o design e a execução de caracteres com instrumentos de ponta larga, pincel ou qualquer outro instrumento de escrita. Você pode dizer que a caligrafia é a arte de moldar os sinais de maneira expressiva, harmoniosa e hábil. A caligrafia moderna varia de inscrições funcionais a designs de peças de arte, onde as letras podem ou não serem legíveis. A caligrafia continua a florescer nas formas de convite de casamento e eventos formais, design de fontes e tipografia, designs originais de logotipo, arte religiosa, anúncios, design gráfico, arte caligráfica comissionada. Letra D, litografia. A litografia é um método de impressão originalmente baseado na miscibilidade de óleo e água. A impressão é feita a partir de uma pedra calcário litográfica,
ou de uma placa de metal. Foi inventado no ano de 1796. A litografia pode ser usada com um texto ou ilustração impressa em papel ou em algum material apropriado. Letra E. Tipografia. É a arte e a técnica de acomodar erros de digitação para desenvolver idiomas escritos legíveis e atraentes quando eles são exibidos. Esse arranjo envolve a seleção de pontos tipográficos, tamanhos de linha, espaço entre linhas e espaço entre letras. O termo tipografia também é aplicado ao estilo, organização e aparência das letras, números e símbolos criados por esse mesmo processo. Número 2. Resumo da história das artes gráficas no Brasil. Ano de 1808. Dom João VI, vindo de Portugal e chegando ao Brasil, realiza uma das principais iniciativas para o desenvolvimento cultural do Brasil, iniciando oficialmente a cultura em nosso país. Ele cria a primeira gráfica e o primeiro jornal do Brasil. A Oficina da Imprensa Régia, símbolo do início das artes gráficas no Brasil, foi fundada em 1808 e editava o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro. Fim do século XIX. Já existiam algumas tipografias no Brasil que imprimiam folhinhas, manuais didáticos, obras literárias, trabalhos científicos e impressos oficiais. Ano de 1859. No Rio de Janeiro, a tipografia universal dos irmãos Laemmert, estruturada com 120 empregados, dos quais 40 eram compositores de tipo, trabalhavam em prelos Stanhope, mais 2 máquinas Koning-Bauer, movidas a vapor para realizar impressões. No século XX, os maiores jornais americanos e europeus usavam uma máquina espetacularmente rápida e rotativa, processo de impressão pelo sistema de cilindro contra cilindro. A máquina a vapor para litografia foi patenteada pelo americano Richard Roy, em Nova York, em 1845. Ano de 1875. A Oficina de Gravura, o Estado de São Paulo, foi fundado por Rangel Pestana e Américo Brasiliense, mas Júlio Mesquita é quem comandava a publicação. A República Brasileira introduziu em São Paulo uma série de inovações como a compra da impressora Marinoni e buscou no exterior novos modelos de composição de tipos. Fez contato com agências de publicidades estrangeiras e lançou em 1916 a Revista do Brasil, onde escreviam os maiores intelectuais de expressão de São Paulo. A oficina, o Estado de São Paulo, era famosa por seus profissionais altamente qualificados no exterior e reputados no meio gráfico. De lá saíram José Baroni e Ângelo Lastre, que fundou sua gráfica. Ano de 1901, em São Paulo, foi fundada a empresa litográfica Hertmann. Ano de 1922, a gráfica carioca Companhia Litográfica Ferreira Pinto adquire a primeira máquina de offset do Brasil. No ano de 1923, em 17 de fevereiro, um grupo de comerciantes e industriais gráficos funda a Associação dos Industriais e Comerciantes Gráficos de São Paulo. No ano de 1924, o offset chega a São Paulo pela gráfica editora Monteiro Lobato, que mais tarde passaria o equipamento à São Paulo Editora. No mesmo período chegaram também as máquinas da Companhia Litográfica Ipiranga e da Litografia Artística. Ano de 1926, a editora Pimenta de Melo e Companhia imprime a Cinearte, a primeira revista brasileira feita totalmente em offset. No ano de 1928, o jornal O Estado de São Paulo lança, em 17 de maio, o primeiro suplemento impresso em rotogravura, impressão em cilindro. No ano de 1931, o jornal paulistano A Gazeta também iniciaria a impressão com o sistema em função das leis sociais que começavam a aparecer no Brasil. A Associação dos Industriais e Comerciantes Gráficos de São Paulo transforma-se no Sindicato dos Industriais e Comerciantes Gráficos de São Paulo. Bibliografia: Canaveira Rui, História das Artes Gráficas, Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel, 1996, 143 páginas. Fonte: disponível em www.regionews.com.br. Artigos: História das Artes Gráficas no Brasil.